Nós agradecemos aqui a presença de vocês, o apoio aqui do programa de pós-graduação em Geografia Física. E hoje é o primeiro dia da nossa retomada de uma atividade que nós tínhamos regularmente aqui no programa, que se chama Conversando com Egressos Profissionais. Naquela ocasião, a gente mensalmente convidávamos 2 egressos. Variando assim, que trabalha na iniciativa privada, ou no terceiro setor, ou no domínio público, enfim, algum instituto, alguma universidade, para ter uma ideia, né, das possibilidades. É um momento assim, de conversa mesmo, assim, para vocês terem uma ideia mais precisa de como é essa passagem da vida acadêmica para a vida profissional. E em diversos setores, em diversos momentos, nós tínhamos também egressos que nem entraram na pós-graduação, e já estavam trabalhando em empresas de consultoria, sei lá. Então, a gente varia ao máximo. Então, essa é a ideia, é que a gente retome essas conversas para abrir essa nova temporada. Nós convidamos o Thomas Ficarelli, e só convidamos o Thomas. Por quê? Porque ele, além da experiência dele, ele vai contar um pouco da Aprogel, que muita gente nem conhece a Aprogel. Então, a primeira parte, talvez, né? Você fala sobre a Aprogel, e depois ele vai falar sobre a experiência dele, o que ele fez depois que saiu daqui, por onde ele trabalhou. Ele já passou na CETESB, na Sabesp, já fez um monte de coisa. Então, eu tenho certeza que vai ser uma conversa bem gostosa, bem interessante. Boa noite. Estou precisando aqui no microfone para não falar tão alto, ficou tão baixo. Bom, eu queria, antes de tudo, agradecer de coração aí a parceria e o convite do professor Vitale, junto com o professor, certamente, o programa de pós-graduação em Geografia Física, a professora Bianca aqui presente, e, claro, que o Departamento de Geografia também, como conjunto. Até uma das pautas, né, uma das principais pautas da Aprogel hoje é essa questão da unificação das geografias frente a desafios muito grandes que a gente tem enfrentado aí no nosso dia a dia, basta acessar qualquer jornal, que a gente vê o quão complexo é o mundo que a gente está vivendo agora, e quanto que não só os geógrafos, mas toda a humanidade, com todos os seus saberes, precisa se unir para enfrentar isso que a gente vem observando de questões climáticas, questões econômicas, questões políticas, sociais, dentre tantas outras, e o quão é importante o papel da geografia, dos geógrafos, das geógrafas, onde quer que estejam, vamos dizer, nesse ajuste global que a gente está precisando bastante. E queria agradecer também o fato de, pela primeira vez, eu estar palestrando para o público que é da minha origem, que eu me formei nessa faculdade, entre os anos 2004 e 2009, já passei por, acho que pelo menos umas 15 vezes em faculdades de engenharia, ou de cursos de tecnologias, ou de áreas técnicas, falando muito sobre saneamento básico, que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês hoje, e sempre, né, a gente quisesse interagir com o público da geografia, e a Aprogel, junto com os professores e professoras interessadas, instituições e colegas e estudantes, a gente tem podido aí criar essa aproximação, tá? Meu nome é Thomas Ribeiro de Aquino Ficarelli, sou o atual diretor-geral da Aprogel São Paulo. Vou apresentar para vocês essa associação que todos nós temos, que está aí disponível a trabalho e trabalhar para todo o nosso público e toda a sociedade, numa escala muito maior do que isso. Tá? Mas antes disso, eu vou explicar para vocês o que é uma associação e para que ela existe. Tá? Até porque aqui nessa casa a gente tem a Associação dos Geógrafos Brasileiros, a AGB, que talvez alguns de vocês tenham uma familiaridade, até como uma forma da gente entender como é que o trabalho de uma complementa e se une com a do outro. Tá? A Aprogel, ela foi fundada no ano de 2004, nessa casa aqui, na USP, em São Paulo, e ela serviu de referência para muitos outros estados. Eu vou explicar para vocês o porquê de ter tido aí, vamos dizer, essa frente tão importante de representação dos geógrafos frente, inicialmente, a uma legislação. Tá? Para quem não conhece,
ou ainda não foi apresentado, a maioria das profissões do país, elas têm uma lei própria, pelo menos vamos dizer as profissões mais comuns, mais famosas aí que vocês conhecem. Essas profissões, elas dão uma série de direitos e restrições em relação ao exercício dessa profissão. Por exemplo, eu não posso exercer algo, vamos dizer, muito complexo como uma cirurgia médica, porque eu não sou formado em medicina. Se eu fosse formado em medicina, eu teria esse direito, porque eu teria um diploma de medicina e eu poderia registrá-lo no Conselho Regional de Medicina, e aí eu teria direito às atribuições de um médico, por exemplo. Isso não acontece só com eles, acontece também com os enfermeiros, com os fisioterapeutas, com os advogados, com os economistas, com engenheiros, com arquitetos e também com nós geógrafos. Tá? Nós temos uma lei própria. Nós temos uma lei própria desde o ano de 1979. Ela foi aprovada na nossa Câmara dos Deputados, depois no Senado, e depois ela passou a ter um exercício. Quando a gente fala em lei específica para uma profissão, a partir do momento vamos dizer, da graduação no bacharelado, a profissão ela traz uma série de vantagens, porque ela garante direitos do exercício dessa profissão, mas ao mesmo tempo ela traz algumas limitações, e essas limitações elas têm constante discussão na legislação em geral, isso não seria diferente com a nossa dos geógrafos, apesar de ela nunca ter mudado desde 1979. Tem dois pontos muito importantes quando a gente fala em lei, tá, para uma profissão, especialmente a nossa, que são as questões das atribuições. Tá? É aquela coisa assim, o que é por lei garantido que eu posso fazer perante a sociedade? E a gente, da geografia, a gente trabalha com, vamos dizer, não só questões, mas sistemas, né? Acho que o sistema tem muito usado aí na geografia física e muitas outras áreas, que são bastante complexos e que isso, às vezes, requer uma autoridade técnica de quem está fazendo esse estudo para dizer assim, olha, essa área tem uma tendência maior a passar por processos erosivos do que outra área. Essa área ela tem uma maior vulnerabilidade social do que outra e, por isso, ela precisa de um maior exercício, por exemplo, de uma política pública ou algum tipo de incentivo fiscal, qualquer coisa que seja. Essa área ela tem sistema de transporte mais deficitário do que outras. Ou, por exemplo, toda a parte relacionada a riscos de desastres naturais, e toda essa parte de gestão, vamos dizer, socioeconômica, da realidade que a gente vive, seja em áreas rurais, seja em áreas urbanas do país inteiro. Essa responsabilidade nessa tomada de decisão, ela pode virar um norte para futuras tomadas de decisões dos governos, das empresas, ou simplesmente uma pessoa física, que ela quer tomar uma decisão sobre uma propriedade que ela tem, saber, por exemplo, o que ela pode construir ou não construir, e como é que ela pode lidar com esses recursos naturais, por exemplo, solo, vegetação, água, tanto água subterrânea quanto água superficial, dentre outros. Tá? Então, aí a gente tem uma lei que fala assim, olha, quem se forma em geografia pode fazer tudo isso que vocês estão vendo no slide. Tá? Não vou entrar aqui uma por uma de quais são essas atribuições, tá? Vocês chegam aí no buscador, coloca a lei 6664, tá? Não se esqueçam desse número. Se esquecerem, mandem e-mail para o projeto que a gente passa, a Bianca não sai de cabeça do Itar também, com certeza. Então, são muitas atribuições relacionadas a muitos dos campos que a gente encontra nas disciplinas da geografia da graduação e também nas pós-graduações, principalmente quando a gente se debruça num tema de uma forma mais específica, no mestrado ou no doutorado. Tá? Mas tudo isso aqui já está garantido por direito para quem tem simplesmente a graduação. Tá? E não é que só porque você tem a graduação, você é um gênio e vai poder trabalhar exatamente com tudo isso. Tá? As outras profissões, elas também têm suas especialidades, elas têm sido uma demanda cada vez mais pedida no mundo em que se tem cada vez mais conhecimento e informação. Tá, então, muitas vezes a gente vai se juntando com os colegas geógrafos e outros, como, por exemplo, geólogos, biólogos, oceanógrafos, arquitetos, advogados, engenheiros, na área de saúde pública, pessoal da saúde coletiva, enfim, dentre tantas outras questões. Então, aqui a gente tem um panorama geral daquilo que, por lei, vocês têm direito a exercer. Só que quando a gente fala de exercício de uma profissão, no termo da legislação geral aqui do país, a gente tem
uma fiscalização desse exercício, dessa profissão, de falar assim, olha, o que está sendo feito? Está sendo feito da devida forma? Quem realizou esse estudo, esse levantamento, esse diagnóstico, esse prognóstico? Quem é essa pessoa? Ela tem uma responsabilidade por trás disso? E a gente é fiscalizado, tá, de acordo aqui com a legislação, pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA, que fica lá na Faria Lima, mas eles têm outras unidades na cidade e estado afora. Tá? Esse é um grupo, esse conselho fiscaliza todas as profissões relativas a todas as engenharias que vocês puderem imaginar, todas as partes de tecnologia que vocês puderem imaginar, geólogos, geógrafos, meteorologistas, e também antigamente agregava os arquitetos e os técnicos que saíam e que hoje em dia têm conselhos próprios. E eu vou falar para vocês por que seria tão difícil a geografia ter um conselho próprio, tal como esses, até para ter mais direitos, porque muitas vezes dentro de um próprio sistema a gente tem conflito entre profissionais de uma categoria semelhante de dizer aquilo que pode ser feito ou não pode ser feito com relação a estudos e trabalhos e exercícios profissionais específicos. Esse não é um privilégio da geografia, isso acontece em muitas e muitas áreas, tá? Acontece, por exemplo, dos médicos com relação aos dentistas, profissionais de educação física com fisioterapia, então tal tipo de movimento pode ser profissional, tal tipo de movimento não pode ser outro. E essas discussões existem dentro do CREA, né? O que o geógrafo pode fazer que o geólogo não pode, o que o geólogo pode fazer que o engenheiro civil não pode, como é que fica essa coisa da discussão das atribuições, porque a legislação traz de uma forma mais aberta, e é uma legislação antiga, de 79. O mundo mudou, o trabalho mudou, os sistemas mudaram. Então, nem sempre você consegue correr de acordo aí com o andar da carruagem. Esse é um problema geral do mundo do direito, em que a velocidade que a gente tem de criar novas leis e normativas é sempre menor do que a velocidade do mundo como ele está acontecendo. Tá? Esse é um desafio global, os outros países a mesma coisa. E claro que isso afeta a nossa profissão também. E aí você fala assim, bom, para que eu vou me afiliar ao CREA e pagar uma anuidade, tá? De mais ou menos aí R$ 550 como profissional de geografia. Tá? Qual tipo de vantagem que isso pode me trazer e até que ponto isso vale a pena? Aqui no estado de São Paulo, a gente tem mais ou menos uns 1.500 geógrafos registrados no CREA, mas bacharéis em geografia aqui no estado a gente tem muito mais do que isso. Tá? Bom, para começar, existe uma questão de que é um dever perante a lei, quem exercer a profissão da geografia ter vamos dizer assim, a carteirinha do CREA e pagar essa anuidade, né? Mas o que a gente vê no mundo real que não é nem um pouquinho diferente da engenharia, por exemplo? Às vezes a pessoa ela passa décadas sem ter essa carteirinha, sem ter esse acesso ao sistema CREA, mas o que acontece é que, assim, frente a esse conselho, você nunca vai ter uma responsabilidade técnica. Então, às vezes você tem, assim, 10 pessoas trabalhando em cima, vamos dizer assim, de um projeto, e aí só, vamos dizer, o coordenador geral vai lá e assina e apresenta perante o CREA. Olha, eu sou o responsável técnico, até porque para emitir essa anotação de responsabilidade técnica, você tem que pagar uma taxinha que varia de acordo com o valor do projeto. Tá? Eu posso falar melhor aí dessas taxinhas depois. E assim, é muito importante a gente ter esse direito à anotação de responsabilidade técnica, principalmente, tá, isso aqui é para quem vai trabalhar, em escola com ensino não precisa ter CREA, e quem vai trabalhar em ensino universitário também não precisa, embora na universidade já tenha algumas discussões sobre como é que o CREA poderá fiscalizar isso, mas acho que vai mirar essa forma de fiscalização das universidades, até pela própria engenharia, isso já seria, vamos dizer, pesadamente criticado. Então, assim, em teoria deve se fiscalizar não o exercício do ensino, mas, por exemplo, a elaboração de projetos específicos, em que se agregam outros alunos. Então isso precisaria de uma emissão de ART, mas, assim, isso... Vai rolar. Controle a gente não aceita, né? Isso, só falando, e provavelmente todas as escolas de engenharia do estado vão falar a mesma coisa. Mas, enfim, né, porque isso é uma questão delicada? Porque o CREA tem um peso de lei que as faculdades não têm, mas eles poderiam entrar, por exemplo, questões com autonomia universitária, talvez, né? Mas, enfim, né,
quem é do direito aí agora adora falar essas coisas, aqui a gente está aí para ser um pouquinho mais prático hoje. Tá, então, assim, o que que acontece? Se vocês, né, numa vida, vamos dizer, profissional, se eles estiverem sempre enganchados a outro alguém que é o responsável por essa anotação de responsabilidade técnica, vocês vão ser invisíveis face a esse sistema. Isso pode dificultar, por exemplo, no futuro, comprovações profissionais de que vocês participaram daquela atividade, ou então, se vocês quiserem trabalhar como autônomos, eu vou prestar um serviço para uma empresa. A empresa pode ser que exija isso, até porque existe uma obrigatoriedade por trás disso, tá? Então, até tome cuidado aí com questões legais que possam estar relacionadas, mas também, assim, uma vez que você coloca isso frente ao sistema, aquilo está oficializado de que você fez aquele serviço, que você tem responsabilidade em cima dela, e responsabilidade é algo muito admirado no ambiente de trabalho, qualquer que seja, onde quer que vocês forem pisar ou trabalhar, seja imediatamente agora, ou em qualquer tipo de futuro, de curto e longo prazo. Tá? Então, é recomendável, quando vocês puderem, claro que às vezes não sempre, porque são muitos projetos, os trabalhos são muito instáveis, mas ter aí vamos dizer, esse arcabouço desse histórico técnico, tá? Principalmente aí quando vocês já estiverem formados. E principalmente se for trabalhar em empresas privadas ou por conta própria. As empresas públicas acabam não exigindo, eu trabalhei 9 anos, eles exigiram, por questão de obrigatoriedade, que eu pagasse a minha idade do CREA, mas nunca obrigaram a permitir uma anotação de responsabilidade técnica, o que frente ao CREA é errado, mas como são órgãos públicos, o CREA não vai chegar atacando eles, porque será de público para público, vamos dizer assim, existe umas diplomacias inconscientes aí no sistema. Tá? E além disso, também tem o acesso à mútua, tá? Que aí foi um projeto aí que a Progel desenvolveu junto com eles em 2019. A mútua, uma vez que você está dentro do sistema e pagando essa anuidade, a mútua ela tem vários tipos de financiamentos para residências, para equipamentos, para imóveis, para também veículos, tá? Quem quiser comprar carro, moto e tal. Em geral, a financiamento aí a juros muito mais baixos do que a maioria dos bancos cobrariam de vocês, tá? Eles trazem algumas vantagens e também oferecimento de seguros, plano de saúde e tal, por preços muito melhores do que o mercado, tá? Então, se vocês quiserem saber mais, tem o site da Mútua, tá? Os valores eu estou longe de saber de cabeça, tá? E, bom, por que os geógrafos não têm um conselho próprio, como os médicos, os advogados, tá? Né? E por que a gente está na alçada aí das engenharias, tá? Essa foi uma decisão que foi tomada em 79, porque se entendeu que uma vez que você cria uma lei para uma profissão, ela tem que ser fiscalizada por algum conselho que seja, tá? E aí, no caso, era um grupo muito pequeno, que tinha de bacharéis geógrafos naquela época, e, ao mesmo tempo, viu-se que existia uma correlação muito grande dos trabalhos da geografia com algumas atividades da engenharia, principalmente a engenharia civil, tá? Mas toda essa parte de infraestrutura, principalmente. Tá? Então, aí o pessoal na época interpretou, como tem uma correlação aí de um com o outro, e já tem bem instalado e bem estruturado um conselho que serve era de engenharia, então aí agrega-se a parte dos geógrafos. Eu não estava nem vivo naquela época para contar tanta história, tá? Às vezes é mais para vocês entenderem assim, como é que foi o contexto da época. E hoje em dia o pessoal está em discussão de falar assim, será que a gente consegue ter um conselho próprio, ou nós, com os geólogos e os meteorólogos que trabalham mais essa parte aí da ciência da natureza, tal, que tem uma proximidade, tal, mas ao mesmo tempo a geografia ela tem esse estudo humano muito aprofundado, que também ele é muito importante para a área das engenharias, para planejamento urbano, planejamento de infraestrutura de transporte, de energia, de saneamento. Quando eu falo transporte, estou falando não só de ruas e rodovias, também estou falando de ferrovias, hidrovias, metrô e essas coisas do tipo. Tá? E se a gente somar geógrafos, geólogos e meteorologistas, a gente é 2% do sistema nacional CREA, tá? O CREA é o termo que a gente usa para cada estado, e o CONFIA é o nacional, seria o Conselho Nacional de Engenharia e Agronomia. Tá? Às vezes eles falam engenharia e agronomia e a gente está subconscientemente integrados a esse sistema, principalmente quando eu falo aqui do CREA e CONFIA, tá? Por mais que as profissões sejam diferentes, tá? E claro que existem muitas diferenças dentro das próprias engenharias,
por exemplo, tá? Bom, tá, então a gente tem esse conselho, a gente tem uma legislação, e como esse conselho fiscaliza a nossa profissão, o pessoal estava em discussão de que os anos estavam passando e que você ia, por exemplo, dentro do CREA, e existem as câmaras técnicas que exercem a fiscalização das diferentes profissões, inclusive a dos geógrafos. E que você chegava naquela câmara e não tinha nenhum geógrafo. Tinha, basicamente, engenheiros cartógrafos e engenheiros agrimensores. Aí começou a falar aquela coisa assim, poxa, mas não tem um geógrafo, uma geógrafa para representar aí a nossa classe profissional, que tem esse até privilégio de ter uma lei, como é que a gente pode fazer isso? E isso começou a entrar em pauta, tá? Começou a entrar em pauta, inclusive, dentro da GB na época, porque a GB ela é bem mais antiga que a Progel, e ninguém naquela época na GB queria se ocupar dessa questão de falar assim, vamos ter uma representação frente ao CREA. Então, alunos dessa casa se uniram na época, em 2004, como vocês podem ver aqui na fotinho, pensando assim, tá, vamos representar os geógrafos frente ao CREA, dentre outras questões dentro do mundo da profissão da geografia que possam ser feitas em parcerias com empresas, com universidades, mas uma forma de agregar os profissionais da área e representá-los frente ao sistema. Hoje, por sorte, dentro da Câmara de Agrimensura, apesar de ter sido uma velha engloba a geografia também, aqui no estado de São Paulo, a gente tem um geógrafo e uma geógrafa representando aqui a nossa classe frente à Câmara Técnica de Agrimensura. Há uma professora aqui, que é o Fernando Kawakubo, e que ele representa a Universidade de São Paulo, claro que mais especificamente esse departamento, e também a gente tem uma representante da Progel. A Progel tem um representante lá no CREA desde o ano de 2012, tá? Quando a gente conseguiu oficializar 8 anos depois da fundação, a gente tem uma cadeira lá. E nós temos desde então, hoje em dia, quem ocupa essa cadeira é o Tisa Rodrigo Vasques, que ela também se formou nessa casa, ela também se formou em engenharia agronômica. E também tivemos vários outros geógrafos aí que passaram anteriormente nessa representação do CREA. Então, só que além disso, né, a gente se restringir a ser uma associação que vai se representar frente ao CREA, a gente tem muitas pautas, a gente tem muito assunto, a gente tem muita coisa para trocar nos nossos diferentes, vamos dizer, ambientes e profissões e perfis e dificuldades e etc. Então, a gente se abre a muito mais do que isso, principalmente agora nessa nova gestão. Por isso que é uma enorme alegria a gente estar aqui em casa, né, na geografia da USP, e mês que vem nós iremos na Unicamp. Em outubro, creio que voltaremos aqui junto com a Sueli, um outro colega nosso que trabalha na área de biogeografia, para a gente começar em algumas atuações mais específicas, para qualquer um de vocês que quiserem conhecer mais, serão muito bem-vindos a esse evento. E nós iremos nas 3 unidades da Unesp, que ainda tem um curso de geografia, em Rio Claro, Ourinhos e Presidente Prudente. Nós iremos também na Unifesp, lá na Zona Leste, que também tem uma graduação de geografia que acabou de começar. Só que a notícia ela não é uma maravilha, né? Eu vou explicar aqui para vocês algumas questões que nós estamos enfrentando, tá? Nós aí no próximo slide, não nesse aí. Tá? Então, assim, nessa nova gestão, que eu entrei como diretor, mas não sozinho, junto a um time muito forte, o Rodrigo, que está lá atrás, ele é tesoureiro da Progel São Paulo. A gente está, e o Rodrigo, mais ou menos umas 8 pessoas junto conosco, a maioria já formados há um bom tempo, há pelo menos uns 10 anos, mas nada restringe que recém-formados possam participar junto com a gente. Pelo contrário, a gente até quer essa diversidade de gerações dentro lá da Progel, para a gente ter aí um alcance maior de diferentes públicos, perfis, e atender a qualquer tipo de demanda aí que tiver nosso alcance, tá? Então, a gente colocou como uma das pautas a reconexão às universidades e também aos nossos associados, porque por muito tempo a Progel ficou muito diferente as questões do CREA, que são muitas questões, além de exclusivamente a fiscalização do trabalho da geografia, e às vezes a pessoa meio que se perde lá dentro do sistema e esquece que atrás tem os geógrafos associados que estão aí com as suas demandas e que, no mínimo, querem não só representação, mas união também. Tá? Então, a gente já coloca aqui, não se limitar às questões do CREA.
dar suporte de integração entre estudantes, geógrafos e meio profissional, tá? Quando eu estava aqui na graduação, eu tinha muitas dificuldades de ter contato com o meio profissional, que acabava se restringindo exclusivamente ou aos professores da casa, ou aos próprios colegas que estavam por aí, nas empresas, escolas, e órgãos públicos, onde mais estivesse, né? Então, a gente, assim, a maioria, pelo menos dessa gestão da Progel, a gente, vamos dizer, já tem pelo menos uns 10 anos de formação ou mais do que isso, então a gente tem um outro perfil que a gente, de braços abertos, aí gostaria muito de trocar com vocês qualquer tipo de interesse com relação à área, profissão, inserção no mercado de trabalho, objetos de estudo, objetos profissionais, contatos, possibilidades, salários, que a gente estava conversando aqui, salário, recompensa, como cobrar, vale a pena mudar ou não de trabalho, o que eu busco e tal. Vou para a área mais técnica, vou para a área mais do ensino, faço as duas, fui migrante de uma para outra, tem de tudo aí. Eu, Rodrigo, a gente tem colega que já passou por todas essas etapas, mas o importante é ser feliz, a gente vai falar disso. Então, e também essa integração com os outros perfis profissionais, tá? Não é que assim, quem tem carteirinha do CREA está dentro e quem não tem está fora, tá? Isso, talvez algumas gestões fosse um pouco mais aguçado, a nossa gestão está querendo, evidentemente, romper com isso, porque o trabalho é um trabalho em todos os lugares que for. Então, sustentabilidade financeira, então a gente tem às vezes um balanço de às vezes ganhar um pouco mais, um pouco menos, as unidades não foram cobradas nos últimos anos por erros de gestão, agora nessa nova gestão que começou com a gente mais ou menos no mês de abril, a gente está querendo corrigir ela, tá? Porque a gente tem algumas despesas pequenas aí que precisam ser contidas. E também fomentar a comunicação, tá? Nós temos webinars, nós temos redes sociais, estamos no LinkedIn, estamos no Instagram, estamos no YouTube, e agora, com essa pandemia, pelo menos agora no estado bem controlado, nós estamos presenciais também, no dia de hoje. Tá? Então, quem quiser seguir a gente, basta colocar lá no Progel SP, já aparece o nosso perfil em qualquer uma dessas redes que tiverem. Já criamos 9 webinars, 53 publicações, e no LinkedIn temos 1.250 contatos. É claro que a gente quer dar uma reforçada nessa comunicação. Quem cuidou da comunicação na última gestão entre 2020 e 2022 fui eu, basicamente. Então, a gente continua com esse trabalho, a gente sempre está aí com os outros colegas também. Tá? E a gente quer criar um grupo de WhatsApp de geógrafas, tá? Para a gente trocar aí todas as ideias aí que vocês quiserem. Eu participo de um grupo assim na área de saneamento básico, posso dizer que é incrível. A gente aprende muito com os colegas para qualquer tipo de demanda. E, bom, quando a gente fala em graduação em geografia, o quadro que a gente tem hoje, em relação a quando, por exemplo, eu e o Rodrigo, a gente entrou aqui no ano de 2004, é um quadro de um constante fechamento dos cursos de geografia, tá? As respectivas reitorias dessas universidades e instituições, elas reclamam de falta de interesse da população em prestar esse curso, falta de quórum, o que pode levar a uma inviabilidade econômica ou, entre aspas, né, um excesso de despesa para um determinado departamento da universidade que está pouco ocupado, ou de alguma forma ocioso, e que tem outros que estão em ascensão e que tem essa demanda. Tá? A realidade dura é exatamente isso que eu falei agora, queiram ou não queiram, quem quer que seja. Tá? Bom, por que isso acontece? Tá? Em primeiro lugar, que a gente vê uma falta de engajamento da categoria. Tá? Então, assim, é engraçado que, assim, por exemplo, os engenheiros, por mais que eles briguem, tenham tantos perfis diferentes, na hora de falar em categoria, eles parecem bastante unidos, né, nos seus direitos. E aqui não, tá? A gente vê vários tipos de brigas e conflitos entre geografia física, geografia urbana, geografia da escola, geografia profissional, geografia do público, geografia do privado, e não sei o que e tal, e a gente precisa desesperadamente nos unir aos poucos. Isso, felizmente, já está acontecendo em especial esse ano, e eu vou contar para vocês por quê. Tá? E também a gente tem outras carreiras que cada vez mais vem se especializando em assuntos que a geografia poderia ter um domínio maior e não necessariamente acaba tendo. Quando eu falo geografia, eu falo basicamente todos nós, tá? Então, às vezes, esses profissionais, dentro das suas próprias profissões e atribuições, se debruçam em temas
ligados, por exemplo, a ordenamento espacial, gestão ambiental, estudos socioeconômicos, etc., e que a gente poderia estar trabalhando também ou em conjunto, de forma alguma excluindo esses saberes, esses profissionais, porque eles também têm suas contribuições para a sociedade, porém a questão hoje em dia que a gente vive é complexa demais para ter simplesmente um único olhar. Tá? E muitos dos problemas que a gente vive hoje, eles estão relacionados a um olhar, vamos dizer, excessivamente prático e tecnicista, que tem criado uma série de consequências sociais, como, por exemplo, aumento exponencial de todas as doenças psiquiátricas no mundo. Tá? De cada vez mais a pessoa ela se colocar na forma de um robô e cada vez ser menos humana, então agora a gente está vendo aí essa ascensão do humano, inclusive em áreas cada vez mais técnicas. Né? Claro que às vezes pode ter uma linha um pouco mais perversa, relacionada a interesses puramente econômicos ou de controle social, mas existem também as outras linhas de uma libertação do indivíduo, de forma das pessoas elas alcançarem bem-estar maior, com relação, vamos dizer assim, ao próprio dia a dia, ou como lidar com as próprias emoções, ou de quem estiver em volta. E, bom, a gente tem aí também uma limitação, né? Às vezes eu já conheci algumas pessoas que falaram assim, nossa, eu queria tanto fazer geografia, mas eu não me vejo dando aula em escola, então eu fiz geografia, mas poderia fazer outras coisas, né? Tá cheio de médico, engenheiro, advogado dando aula por aí feliz da vida e que não estão lá nos hospitais, nos tribunais, nos escritórios de advocacia. E para nós, a gente vê muito isso. Quando eu entro lá no LinkedIn da Progel, é impressionante ver como tem geógrafo em todo lugar que vocês puderem imaginar. Tá? Então, isso sempre tem um espaço, só que para ocupar esse espaço, a gente tem um desafio, que é o desafio da nossa imagem. Tá? Então, assim, a imagem da geografia, quando é fora do ensino, ela é um pouco difícil de explicar para as pessoas. Assim, eu imagino que a maioria de vocês talvez tenham se deparado com isso na própria escolha da faculdade, do vestibular e tal. E, assim, a gente enfrenta um infeliz e grande desmerecimento da educação por parte da sociedade de forma geral, com essa visão mais pejorativa, e, ao mesmo tempo, uma limitação de falar assim, poxa, quantas prefeituras, quantas secretarias, quantas empresas que trabalham em tantas frentes de assunto, como, por exemplo, agricultura, infraestrutura, consultorias nessa área, vamos dizer, socioambiental, consultoria política, tal como nosso colega Jorge Morteiro trabalha, são áreas muito complexas e que a gente pode ocupar nosso espaço, mas aí numa empresa em que tem, sei lá, 10 economistas e 3 advogados, aí chega lá o geógrafo, bate na porta, ele vai ter que provar que ele sabe daquele assunto, que ele pode trabalhar com aquele assunto. Tá? Assim, existe um desafio de como a geografia se coloca como imagem e como exercício de trabalho perante a sociedade inteira. Tá? E essa visão, geralmente, ela está muito restrita à figura do professor de geografia na escola, que todo mundo passa por escola e conhece, né, e que não é a única, por isso que a gente trabalha muito aqui com a pluralidade, até porque a gente tem alguns dos desafios de existirem professores de geografia em escola que não conseguem explicar para os próprios alunos o que um geógrafo faz fora da sala de aula, seja numa pesquisa, seja numa empresa, ou seja, em tomadas de decisões muito complexas relativas aí a questões públicas, tá? Então, por isso, assim, a imagem da geografia ela acaba se enfraquecendo e os outros profissionais acabam tomando espaço que a gente poderia ter aí um espaço maior. Bom, aí a questão da geografia das universidades, qual é a relação da Progel com isso hoje? Tá? Então, a gente fala aqui, a gente precisa entender um pouco melhor quem são vocês de 20 e pouquinhos anos, que a gente já está nos 30 e vários aí na Progel, às vezes 40 e vários. A gente quer um pouco saber como que vocês pensam, o que vocês buscam com a geografia, com a graduação, e também com o próprio mundo aí, né, que tipo de trabalho pode ser feito, porque a grande beleza da geografia é sempre trabalhar em escalas grandes, né, por isso que é uma ciência bastante complexa. Tá? A gente quer estar próximo dos grupos de estudantes, aqui tem o Sérgio, vocês continuam com o mesmo nome, empresas júniores, tá? É o caso lá da Unesp de Rio Claro, por exemplo, é bastante sólido. Palestras, como a gente está fazendo aqui, mentorias a graduandos, tá? Se alguém precisar de algum tipo de apoio, algum tipo de conversa, algum tipo de amigo, amiga, aí para querer trocar umas ideias, acho que todo mundo da Progel já está disponível, somos 11 pessoas, tá? E aí, de acordo com o perfil de dificuldade, a gente apadrinha, a madrinha, tá?
quem quiser esse tipo aí de força. Também, em caso de dar suporte à criação de empresas júniores, tá? Se for o caso, eu sei que esse é um enorme desafio nessa casa, sempre se fala. Está mudando a situação. Está mudando a situação, tá certo? Então, aí, se a gente puder fazer qualquer tipo aí de apoio, contribuição, financeiro, infelizmente não, porque a própria Progel está apertada nesse exato momento, mas quem sabe aí, ampliando os contatos, porque tem muita demanda, tá? Um rapaz aqui nessa casa, que se formou hoje em dia, ele fala assim, poxa, eu trabalhei na empresa júnior da oceanografia e na empresa júnior da geografia, os dois estavam fazendo coisas mais relacionadas à própria geografia. E o pessoal está fazendo e a gente não está fazendo aqui, né? Então, assim, já existem essas oportunidades. É claro que a gente sabe que alguns grupos aqui nessa casa podem ser mais críticos com relação a isso, porém, essas, vamos dizer assim, essas vanidades eu encontro em todos os departamentos dessa universidade inteira. Eu acho que o que é importante é a gente permitir que diferentes tipos de trabalhos possam florescer dentro dos departamentos, dentro dos grupos aqui da universidade, e não se direcionar exclusivamente a uma única ideologia ou a poucas ideologias. Nossos trabalhos eles são extremamente plurais e necessários. Todos esses trabalhos são importantes. Tá? Então, toda uma pauta tá, do que a gente pode trabalhar frente ao CREA. O CREA tem uma série de editais, projetos, e que a gente pode participar, pode arrecadar verba, pode até, por exemplo, quem sabe, por meio da Progel, arrecadar uma verba de dar um suporte, algum tipo, por exemplo, qualquer que seja técnico, até mesmo jurídico, relativo à criação da empresa júnior aqui, tá? Acho que isso aí é viável. Dentre outros eventos de grande porte que a gente está projetando quer realizar, com geógrafos, com outros parceiros de outras profissões, a gente vai publicar aí nas redes, tá? Para vocês estarem internados e conhecerem outros colegas aí de outras gerações. Tá? E a gente está em umas pautas nacionais hoje em dia, bastante complexas, está sendo discutida uma diretriz curricular que alteraria todos os cursos de geografia do país, ou que daria uma obrigatoriedade de algumas funções, algumas frentes. Tá? Não exatamente disciplinas, tá? Mas ele pode criar normativas que podem transformar nosso curso no país inteiro, e a Progel, a AGB e a Ampeg estão com as antenas aí super ligadas do dia a dia de como que está sendo decidido no Ministério da Educação. Teve um trabalho bem bonito recente da AGB com a Ampeg, que ampliou essa participação pública para tornar esse processo mais representativo e democrático para nós geógrafos, e não ser uma coisa simplesmente decidida no Ministério da Educação. Tá? Então, a discussão continua, a Progel São Paulo está acompanhando isso. Tá? Nosso último encontro foi no dia 29 de julho. Tá? Eu pude ir lá, em 3 minutos, falar qual era o meu pensamento sobre essa DCM, tá? Com seus ajustes e críticas. O professor Manuel, aqui dessa casa, também participou, e colegas de vários estados do país, desde estudantes a professores titulares. E também a gente está no projeto de lei que vai alterar o sistema CONF-ACREA inteiro. Tá? Isso também está sendo acompanhado por nós, geógrafos, geólogos e meteorologistas, de uma forma unida, apesar de nós três juntos sermos 2% da representatividade, mas, enfim, né, quem cacareja tem direito à participação e também no barulho junto à classe política, e pelo menos entre nós, mas claro que com os outros colegas aí, em escala nacional. Tá? Esses aqui somos todos nós. Tá, presencialmente está aqui eu e o Rodrigo lá atrás, a sua esposa, a Amy, que acabou de chegar, que se formou aqui em Ciências Sociais, aqui no nosso prédio vizinho, muito querido. Tá, e todo mundo aqui está disponível, tem gente que mora, o Luiz mora no Guarujá, também tem o Abimael, que mora em São José dos Campos, tem a Márcia, que mora em Campinas. A maioria se formou nessa casa mesmo em diferentes épocas, e tem o pessoal da Unesp Rio Claro. Nós temos aí o Vinícius, que se formou lá, mas hoje mora em São Paulo, o próprio Luiz, que mora no Guarujá, e tem também o... Quem mais, Rodrigo? A Thaís passou pela Unesp de Ourinhos, e depois se formou aqui. Tá bom. O Jânio foi aqui, isso. E o Abimael, o Vinícius e o Luiz se formaram lá na Unesp Rio Claro. E o Rogério se formou aqui, o Rogério foi um dos fundadores da Progel São Paulo, e conheci ele na Sapesp, quando eu trabalhei lá.
Tá? Todo mês a gente tem reunião, tá? Em geral, uma reunião mais fechada do pessoal da gestão, mas caso alguém queira aparecer, conhecer, participar, entender mais o que a Projel está fazendo, está aberta a reunião, está mais do que bem-vindo, tá? Vamos dizer, entre glórias e derrotas, estamos aí trabalhando, tá? Bom, basicamente isso, tá? Se quem quiser saber mais, tá aqui o link é projelasp.gmail.com. Sei que algum de vocês talvez tenham que ir para a aula à noite, tá? Mas aí o Rodrigo, a gente está à disposição aqui para trocar as informações, e aí quem assinou aí a lista que o Rodrigo passou, vai ter acesso aí ao e-mail, tá? Basicamente isso. Quer que eu